Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, desse que vos fala. Estou muito feliz e também quero agradecer pelos novos inscritos, por você que tem me achado, me encontrou. Eu fico muito feliz por isso. E que Deus continue derramando esta graça tão maravilhosa, iluminando o seu entendimento, a sua mente, porque nós somos salvos pela mente. Aqui que Deus trabalha, Deus liberta o homem e a mulher na mente, não é no corpo, conforme ensina essa denominação. Mas, meu irmão, a mensagem que eu tenho para nós, o título da mensagem é essa: o crente e o ateu, que diferença tem para Deus? Nenhuma. Para o homem, sim, mas para Deus não. Porque Deus não olha ou não veja como nós. Nós olhamos para um religioso e nós achamos que ele é um homem piedoso, amoroso, um homem prestativo, um homem que procura sempre ter um bom relacionamento com seus vizinhos, com seus parentes. E muitas vezes queremos desprezar uma pessoa por simplesmente ser um ateu, não acreditar. Não, simplesmente isto. Mas qual a diferença para Deus? Nenhuma. Deus não vê da forma que nós vemos. Porque nós olhamos para o que está para o lado de fora. E Deus olha para o que está do lado de dentro. Porque o que importa para Deus é o que está dentro de nós, não o que está para o lado de fora. Porque não é o exterior, é o interior. É o que Deus disse para Samuel. Deus ordenou a Samuel que fosse a casa de Davi, isso é, a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E Jessé tinha 8 filhos, mas ele tinha 7 filhos que eram uns rapazes bonitos, rapaz forte, alto. E quando o profeta ali chegou, Deus não disse qual seria dos filhos de Jessé que seria rei sobre Israel. E quando chegou ali o profeta de Deus, ele disse para Samuel, aliás, Samuel chegando ali, não sabia ele qual seria aquele pela qual Deus escolheria para ser rei sobre Israel. Então, Jessé fez vir primeiro o primogênito. Veio na presença de Samuel. E Deus disse, não é esse. Passa. O segundo, veio, Deus disse, também não é esse. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Deus disse, não é nenhum desses. Então Samuel começou a ficar desinquieto, começou a se preocupar. E disse para Jessé, acabou os seus filhos? Sim, meus filhos são esses. Porque o pai olhava para aqueles filhos e valorizava aqueles filhos por serem uns filhos conservados, ali, musculoso, homens, talvez de uma aparência, como a Bíblia diz, tinha muita aparência. Mas Davi estava no campo, era o seu filho.
caçula, estava no campo, pastoreando ovelha, lá desprezado. Ele diz, eu ainda tenho outro filho. Então, traga. Porque até agora, Deus ainda não me mostrou nenhum desses dos seus filhos. E Deus disse a Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê aparência, mas eu sondo o coração, o interior do homem, do ser humano. É ali que Deus está olhando. Deus não é como nós, que muitas vezes julga uma pessoa pela aparência, julga um filme pelo cartaz, julga um livro pela capa. Deus, ele olha para o interior do ser humano. E trouxeram Davi. E assim que Davi chegou, Deus disse a esse, unja como rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi. A partir daquele momento, o Espírito de Deus pousou sobre Davi. E naquele momento, Davi já era um ungido de Deus. Então vamos lá, voltando para o nome da mensagem. Um crente, um ateu. Nós sabemos que tempos atrás, há muitos anos atrás, quando uma pessoa se declarava ateu, ele era discriminado. As pessoas não aceitavam. Eu conheço uma história de um rapaz que deu uma declaração esses dias agora, dizendo que ele trabalhava na prefeitura. Ele era a terceira pessoa que ganhava mais bem dentro da prefeitura. Ele era o braço direito do prefeito. Isso já faz alguns tempos. E o prefeito chamou ele e disse, olha, você vai decidir. Eu fiquei sabendo que você é um ateu. Ou você deixa de ser ateu, ou você está dispensado da prefeitura. Ele diz, eu não posso mudar aquilo que eu não creio. Como? Então você está dispensado. Então, o apresentador do programa disse, se fosse nos dias de hoje, esse prefeito seria processado e talvez até preso, porque isso é uma discriminação e não podemos discriminar ninguém por crença, por cor, por qualquer defeito físico. Por nada podemos discriminar hoje uma pessoa pela lei que nós temos no nosso país. Bem, mas voltando. Que diferença tem para Deus um crente e um ateu? Porque esta carne vai para o mesmo lugar que vai o crente, vai o ateu. Aquele que diz, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, eu não creio na existência de Deus. E o outro fica ali todos os dias, indo a essa sinagoga, esse local que eles chamam de igreja. E ali ele fica orando, cantando, lendo este livro. É um homem religioso, um homem conhecido como um homem de Deus, crente em Deus. Mas quando ele morre, para onde ele vai? O mesmo lugar aonde vai todos. Porque todos vão para um só lugar. Para o céu, ninguém vai para o céu. É uma enganação, uma mentira, quando as religiões protestantes estão prometendo céu para as pessoas que estão lá dentro. Mas esse livro não garante céu a ninguém. Jesus disse, João 3:13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, que foi ele. Então, desde Adão até Jesus, ninguém tinha subido ao céu. E de Jesus para cá,
Quem subiu ao céu? Ninguém subiu ao céu. Porque todos que morrem descem à sepultura. Como Deus disse, 3:19 de Gênesis. Tu és pó, Adão, falando para Adão. Tu vieste do pó, para o pó tornarás, e virará pó. Morrendo o homem, ele deixa de existir, acabou. Então não tem esse negócio da pessoa ressuscitar num corpo transladado, num corpo transformado e subir para o céu, para um lugar, uma cidade celestial, uma cidade que nos aguarda, uma cidade de rua de ouro e tal. Isso são apenas mentira, nada mais do que isso. Isso são linguagem de figura. Então, meu irmão e minha irmã, Hades e Seol significa região dos mortos. Se morre um crente, ele vai para a sepultura. Se morre um ateu, ele vai para a sepultura. Agora, o que Deus requer de nós, isso é o Espírito. Se o Espírito é de Deus, não importa quem ele é. É isso que eu quero que você me entenda. Talvez você fale assim, meu irmão Deus, você está me deixando confuso, não. Porque no capítulo 12, versículo 9 de Hebreus, diz que Deus é o Pai do Espírito. Deus não tem filho, conforme essas religiões ficam falando, nós somos filhos de Deus. Em lugar nenhum você encontra, dentro deste livro, que Deus é o nosso Pai. Porque Deus nunca chamou filho a não ser Jesus. Eis o meu filho amado. Foi o único. Deus chegou a chamar Abraão de amigo. Abraão, Deus amou tanto Abraão que não chamou de filho, mas chamou de amigo. 2:23 de Tiago. Então, hoje as pessoas ficam aí dizendo, nós vamos para o céu, porque nós estamos servindo a Deus. Quem servia a Deus era a lei. A lei, aqueles que estavam dentro da lei, a lei foi criada por Moisés por intermédio de Deus. Deus deu a lei a Moisés, conforme está 1:17 de João, livro histórico de João. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Então nós olhamos que pela lei ninguém é justificado. Ninguém subiria ao céu, porque Deus não prometeu céu para nenhum daqueles que saíram de Israel. Aliás, aqueles que saíram do Egito e Israel não tem dentro desse livro promessa de céu, mas sim uma nova terra. Uma terra que emana leite e mel. Deus prometeu. Então nós olhamos, voltando agora para aquilo que eu estava dizendo, capítulo 8 e versículo 9 de Romanos. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Mas, irmão Nilson, então não é todos que têm o Espírito de Deus? Não. Adão não tinha espírito. Adão tinha alma vivente. Como um animal. Tem alma vivente. Se você olhar para Coríntios, capítulo 15, lá pelo versículo 40, você vai começar a entender. Adão não tinha espírito, tinha alma vivente. Se você tem o Espírito de Deus, esse Espírito retorna para Deus, porque Eclesiástico 12:7 diz que o Espírito volta para Deus. E a carne volta para o pó e se torna pó. Acabou. Mas, irmão Nilson, e a alma? Para onde vai a alma? Meu irmão, o que é alma? Hein? Me responda.
O que é alma? Ah, alma. É o quê? Eu já perguntei para muitos crentes, para pastores. Tudo bem, o espírito e tal. Não, porque a condenação. Nós vamos estar diante do trono branco. Seremos julgados. Vamos passar pelo julgamento. Mas, fulano, o espírito volta para Deus. O corpo volta para a terra e vira terra. Vai ser julgado o quê? Vai ser julgada a alma. E o que é alma? A alma é o quê? As pessoas nem sabem. A pessoa entra dentro de uma denominação. Fica ali 50, 60, morre ali dentro. Começa desde criancinha, seus pais levam lá para ser apresentado, aquela coisa que se faz, uma coisa antibíblica. Leva a criança para ser apresentada. Apresentada a quem? Vai apresentar. Irmão, a igreja fica de pé. Vem aqui o casal fulano e tal. Vamos apresentar essa criança a Deus. Irmão, deixa de ser burro. Que burrice é essa? Apresentar uma criança a Deus? Pois Deus disse para Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. Antes que tu nascesse, eu te santifiquei e te pus por profeta. E aí? Me responda. E Davi disse também que antes que eu fui formado no ventre da minha mãe, tu estava me vendo. Como você vai pegar uma criança e falar, vou apresentar essa criança a Deus? Se tudo procede de Deus, é Deus quem dá o Espírito, porque não adianta aquele ser no ventre de uma mulher. O Espírito vem, e o Espírito é revestido de carne, conforme disse Jó, capítulo 10, versículo 11. O meu Espírito foi revestido de carne, de sangue, pele, de tendão, de ossos e assim por diante, versículo 12 e tal. Então, meu irmão e minha irmã, para onde vai, então, o crente? Ele vai para Deus se o Espírito é de Deus. E o ateu? Se o Espírito que está nele é de Deus, ele vai para Deus. O ladrão não estava à direita de Cristo, de Jesus? Por que ele foi para Deus? Porque o Espírito que estava nele era de Deus. Ele já estava predestinado, Deus já predestinou. Quando Deus predestina, não importa o que você é, se você é um ateu, se você é um ladrão, você seja o que você for. Para Deus não importa. O que importa é o que está lá dentro. É o Espírito que está lá dentro. Ainda que o homem exterior se corrompe, o interior não se corrompe. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu trouxe esta palavra, para que você possa entender e saber que para Deus tanto faz você dizer eu creio em Deus ou eu não creio em Deus. Eu amo Deus ou eu não amo Deus, para ele não faz diferença nenhuma, porque não depende do que você faz para ele, porque ele é autossuficiente, ele não requer nada de nós. Nós é quem precisamos dele, mas ele não precisa de nós. Então, meu irmão, que você fique com esta palavra. Não julgue um ateu, porque Deus quem sabe todas as coisas. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Então não é pela religião, pelo seu comportamento, mas pelo que Deus já o fez antes de você vir ao mundo. Fique com esta palavra e a graça e a paz continua reinando sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.